Olá pessoal do meu canal, aqui já é a quinta vez que eu já tô gravando esse vídeo. Enem 2014, primeira aplicação, natureza. Eu errei algumas questões de natureza, mas por quê? Por quê? Eu errei uma questão que falava sobre o que o excesso de CO2 na atmosfera, quando absorvida pela água, causa nos corais, e eu não sabia. Mas o excesso de CO2 na atmosfera, quando ele é absorvido pela água, acaba acarretando a diminuição do pH da água, fazendo assim, danificando a estrutura dos corais, entendeu? Então ele prejudica os corais, porque ele danifica a estrutura dos corais. E eu não sabia, então foi uma questãozinha de lacuna, gente. Mas assim, que eu já tô gravando esse vídeo pela 10ª vez. Toda vez que chega, gente, eu fico com vergonha. Tô no quintal dessa casa aqui onde eu moro, gente. É pobreza. Vocês já viram meus vídeos, vocês não viram? Acompanha aí, pessoal. Também errei outra questão falando sobre a mitocôndria, né? Que ele falava, tem a teoria da endosibiótica. Deixa eu falar para vocês que é a teoria da endosibiótica. A teoria da endosibiótica, ela fala que as mitocôndrias, elas se originaram, que eram seres procariontes, entendeu? Que se originaram, que acharam que eram seres menores, bactérias, por exemplo, que acharam e habitaram num corpo maior, numa célula, por exemplo. Aí ele pergunta lá o que teoria afirmava isso, né? Que comprovações, características das mitocôndrias poderiam comprovar essa teoria? E a gente tinha que elas têm a capacidade de duplicação e o DNA circulante é semelhante ao bacteriano. Então, essas duas características delas meio que comprovavam essa teoria, entendeu? Outra questão também que eu errei. Deixa eu lembrar aqui, pessoal. Tenho que exercitar minha mente. Outra questão que eu errei. Outra questão que eu errei. Outra questão que eu errei, pessoal. Deixa eu lembrar, pessoal. Calma aí. Eu errei também. Colisão elástica. O que seria colisão elástica? Por exemplo, eu tenho 3 bolas aqui. Nesse dedo eu tenho 3 bolas e aqui eu tenho 2. Essas 3 bolas aqui, essas aqui, elas vão vir e vão bater nessa. E quando ela vir, no tempo que ela vir bater nessa, ó, agora aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 2, porque bateu agora vai 3, entendeu? Tipo assim, 3 agora que vai ficar 2. Sabe por que é isso? Porque na colisão elástica a gente tem que a energia se preserva e o movimento também. Então, vai ser que meio que é isso. E eu errei a questão porque eu não sabia o modelo que ficariam essas coisas, entendeu? Eu também errei uma questão que falava sobre a primeira lei de Newton, que diz que quando uma força não é posta sobre quando nenhuma força é exercida sobre um objeto, ele continua no seu estado natural e a sua força é zero. Como assim? Eu não entendi essa lei. Quando eu vi, até eu vi a aplicação, não é nem a aplicação. Falava que tinha tipo uma pista, por exemplo, era assim, e bem aqui em cima tinha uma bolinha, essa bolinha ia descer. O que ia acontecer depois que ela ia descer? Ela ia subir, era como? Aí eu errei, mas era só ter raciocinado, porque ela ia descer, e a forcinha dela ia dar só dela estar no meio da ladeira e descer de novo. Então, ia estar na força dela natural, que diz a primeira lei de Newton, e a força é zero, a força é nula, entendeu? Então ela vai descer mesmo só com um impulsinho da ladeira e pronto. Era isso. Deixa eu ler até pra vocês, porque fica mais bem explicado para vocês entenderem o que ele diz nessa teoria, na primeira lei de Newton. E até também uma aula de eu aprender ela, porque eu acho que eu não pus ela no... Deixa eu ler ela aqui para vocês. De acordo com a primeira lei de Newton, o qual diz que a tendência dos corpos, quando nenhuma força é exercida sobre eles, é permanecer no seu estado natural, ou seja, repouso ou movimento retilíneo uniforme, constante, entendeu? Então era isso que eu acabei de explicar e dar um exemplo para vocês. A primeira lei de Newton diz basicamente o que eu falei para vocês. Acho que era só isso. Deixa eu ver. Também teve uma questão que eu tinha errado. Porque falava que... Marcelo, tu sabe... Quando, por exemplo, tu tá fazendo uma dieta e eles dizem assim, ó, tua dieta, não tá fazendo dieta, tu tá num lugar onde a carne de boi ficou doente, tudo que tinha proteína, entendeu?
carne de boi, essas coisas assim que tu não poderia comer, entendeu? Nem de gado, nem galinha, porque estavam tudo doentes, tu não ia comer mais isso, aqueles alimentos. Agora, o que tu poderia fazer na tua dieta para suprir a necessidade de proteína? Consumir o marroquê. Ah. Não, mano, a questão não ia aparecer ovo não, pô. É porque eu me esqueci o nome das coisas da questão. O nomezinho era. Não ia aparecer os alimentos, ia aparecer tipo. Ah, porque não tem uma questão aqui pra te explicar. Não tem como falar alimentos não, mister. Não, mas a questão não fala, né, assim. Ai, como é que você sabe que... É porque eu não tô com a questão aqui. Eu ia falar batata, sei lá, alguma coisa desse tipo. Porque ele fala que o que a gente teria que comer? Teria que comer. Aí ele dá lá as alternativas, nenhuma delas estava aminoácido. Aí o que são aminoácidos? Nossa. Aminoácidos Ah. são amino pequenos ácidos. É não, Breu. Oi, Márcia, vem aqui, mano. Gente, aminoácidos são pequenas partículas da proteína. Claro, mas eu não posso escrever assim, não. E a gente tem os aminoácidos essenciais, que é o que o nosso corpo produz por meio do fígado, e os não essenciais, que o nosso corpo não produz. Então ele tem que ser ingerido por meio da alimentação. Outra questão também que eu tinha errado era sobre o ciclo do nitrogênio, que eu não sei se eu já falei isso, eu tô tornando a repetir isso nesse mesmo vídeo. Mas, aqui eu falei, será já? Não sei. Mas o ciclo do nitrogênio a gente tem 3 etapas. A primeira etapa, que é a fixação, que ele pega o N2 e ele transforma em amônia, desculpa, que é NH-3 ou NH-4. Aí depois que ele está na forma de amônia, temos o processo de nitrificação, que ele é passado de amônia, agora ele vai para nitrito, que é NH-3, e da forma de nitrito, as bactérias não comem aquele nitrogênio, porque ele está tóxico. Aí ele é passado para nitrato, que é NH-2. Quando ele está na forma de nitrato, a gente tem os últimos processos, que é o processo de desnitrificação, que nesse processo as bactérias pegam aquele nitrato, consomem ele e liberam o N2. E aí ele torna aí para o céu, para o ambiente. E assim fecha o ciclo do nitrogênio.